mistura todo o destino, sem apego com ninguém. No vai e vem dos ponteiros, nos deixa hipnotizados com os horários marcados para alguém virar ninguém. É uma poupança ao contrário. Quanto mais poupa, mais falta. Traça um mapa em cada rosto. Aumenta e encolhe o tamanho do corpo. Só o tempo iguala pé com sapato, que uma mãe, por diligência, preencheu com algodão. É melhor que Neusaldina, para expulsar dor insistente, que entra sem permissão. Desculpa para quem não quer, consolo para quem perde. Transforma qualquer vergonha numa bobagem arquivada. É a demora para chegar à sua vez e a fluidez depois que a vez chegou. É quem apita o fim do jogo, quando parece que nem começou. Notícias dão conta. Notícias dão conta que o risco de atropelamento aumentou depois do WhatsApp. Quem ri por último está por fora. A psicologia do século XXI mal dá conta da demanda do século XX. Dormir na rua causa morte e em casa insônia. Sorte do dia, descubra seu mapa e jogue a culpa nos astros. Esse texto, eita, pera, vibrou. Esse texto foi escrito enquanto alguém falava comigo. E ficou provado que a maior distância entre duas pessoas é o smartphone. Bom dia! Vamos embora, pessoal, continuar nosso seminário Por um Fio, que só agora eu descobri porque é o Por um Fio, porque é cansativo, eu já estou assim. E o melhor, hoje é o dia que tem mais atividade. Então vamos começar logo, que os palestrantes estão doidos para falar. Chamar logo o Davidson. Vamos lá, o que foi que disseram aqui sobre Davidson? Davidson Faustino, também conhecido como Davidson Incosse. É pai de Zuri e Cairu, professor e pesquisador. É autor de diversos livros e artigos sobre relações entre capitalismo, colonialismo e racismo, e bem como velhas e novas formas de exploração, expropriação e opressão possibilitadas pelas tecnologias digitais, onde se destaca, abre aspas, o colonialismo digital por uma crítica hacker-fanoniana, Franz Fanon e as encruzilhadas e Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Ben. Indica 2 filmes, o documentário Gig, A Uberização do Trabalho, de Cauê Angeli, Carlos Julianos Barros e Maurício Monteiro Filho, e O Preço do Amanhã. Vamos lá, Davidson. Simbora. Carla Antioga, prazer. Professora do Instituto de Psicologia da UNB. Ela gosta muito do livro Elegância do Ouriço, de Muriel Barberi. Indica a peça Prima Facie. Bem-vinda, professora. Alcides Campelo, companheiro de sindicato lá de Pernambuco, torcedor do Santa Cruz, analista judiciário, assistente social com mestrado, roqueiro e defensor dos gatos. Vamos lá, Alcides. E mediano também, vindo lá de Pernambuco, Jordana. Ela é mãe de Marco Otávio. Ela é do sertão de Pernambuco e o time dela é o Carcará. Eu esqueci de dizer, o de Alcides é o Santa Cruz, porque lá em Pernambuco o maior crime que existe é torcer por um time do Sudeste. Vamos lá, Jordana. Bom dia, gente. É uma coisa interessante estar do lado de cá, nesse formato que não é mesa, é sofá, né, no nosso sofá 3. Nesse momento de frente com a Gabi, né? Era a brincadeira que eu ia fazer e o professor Davidson anunciou antes de eu fazê-la. Obrigada, professor. A nossa tarefa aqui na mediação é só realmente fazer com que vocês tenham mais tempo com quem veio para falar. Mas antes de começar, e antes de tudo, eu queria só dizer uma coisa, e eu queria, quando eu dissesse o nome dela,
porque a mesa de ontem, com o conferencista que tratou da mesa 2, me tocou bastante. Vou dizer o nome dela e vocês dizem presente, porque ela merece. Margarida? Presente. Margarida? Presente. Margarida? Presente. Muito obrigada. Esse seminário ele é um seminário construído com muito afeto, como vocês podem ver. São fios que nos tecem, que nos constroem. E aí, para abrir essa mesa com a fala do professor Davidson, e para que todo mundo sinta a importância desse momento, eu vou fazer o destaque para uma pessoa que está na plateia hoje, que se chama Maria, e que, pela primeira vez, participou de uma formação sobre Fanon, numa ocupação, e quem a ministrou foi o professor Davidson. Então, por saber que esse momento é importante, não só para nós, mas para trabalhadores e trabalhadoras que, inclusive, não estão aqui e que tiveram acesso a esse tema em outros espaços, eu convido o professor Davidson a fazer o show dele. Muito obrigada, professor. Gente, bom dia. Bom dia! Ó, o bagulho veio foda. Bom, o show, obrigado pela generosidade, né? Bom, vamos lá, né? Trocar uma ideia. Alcides, a Carla, a Jordana. O tema, né? Esse tema é muito interessante. Aliás, eu não sei se eu consegui colocar o PowerPoint, acho que ainda não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá lá já? Ok. Bom, primeiro eu queria elogiar, né? O seminário está tudo muito amarradinho, muito bonito, e elogiar também as organizadoras por trazer esse tema no interior desse seminário, né? Porque ele é relevante. E aí eu fiquei com um desafio assim danado, assim, pensando como é que eu vou dar conta desse tema em 20 e poucos minutos. E aí eu estava pensando nesse desafio, né? E no meio dele apareceu isso aqui, ó. Aí eu falei, putz, agora eu vou gastar uma semana só para explicar isso aqui, né? Porque tem gente que não é brasileiro aqui, não sei se vai entender o nosso Foucault se preparando para mais uma punição, né? Mas tem uma pegadinha aqui, imagética, que eu acho que a gente pode começar por aqui, né? Porque eu tentei acompanhar um pouco a repercussão da suspensão do Twitter, atual X, que não é o Xvideo, tá? É outro X. Mas quando você coloca X para vir no Twitter, se for para outro site, aí você já sei por onde você anda circulando. E as repercussões da esquerda e da direita, do crente ao ateu, mostram o Xandão versus o Elon Musk. E essa repercussão é a mais ideologicamente neoliberal possível e distorcida possível. Por quê? Por que o Twitter é suspenso, né? Não é porque o Xandão, imbuído do seu Foucault, ao contrário, no Foucault-verso, decidiu punir um ricão excêntrico, né? Mas é porque a gente está em ano eleitoral e todas as pesquisas e a realidade prática têm mostrado que as plataformas digitais têm sido utilizadas para difundir fake news e isso influencia a eleição. Isso pode alterar o jogo democrático e favorecer alguns candidatos em detrimento de outros, né? As plataformas lucram com a desinformação, com as fake news, mas não só lucram no sentido de que ali todo mundo vai acessar e elas vão lucrar, mas elas também, a depender do jogo algorítmico, elas também participam da disputa eleitoral sem assumir, influenciando mais um candidato do que outro, né? A gente viu isso na eleição do Trump, a Cambridge Analytica participou da eleição do Trump, mas participou da eleição do Zelensky na Ucrânia, foi favorável a Marine Le Pen na França, foi favorável ao Modi na Índia. A nova direita tem utilizado as tecnologias digitais, não só dentro do jogo Santa Cruz versus esporte, o Carcará, mas comprando o juiz, o campo, a bola, o VAR e a torcida, para o jogo ser direcionado para um dos lados, né? Então, em torno disso, a justiça brasileira passa a cobrar das plataformas que haja um representante legal para elas serem acionadas em caso de como eu poderia dizer, de infração à legislação, porque a legislação eleitoral prevê uma série de regras para garantir que essa democracia burguesa distorcida do capital
não seja ainda mais afetada, né? E aí o Elon Musk, que é... Exato. O Elon Musk, que é alguém que entra no jogo, ele não finge neutralidade, ele entra no jogo, né? Ele se recusa porque ele também, aqui tem um jogo antigo também do Elon Musk, com a ala da direita, com o BBB, né? Que não é o BBB da Globo, mas é a bancada da bala, da Bíblia, do boi, num lobby para impedir qualquer tipo de regulamentação, porque isso favorece esse setor político no jogo político, onde vale tudo, né? Então, não é o Xandão versus o Elon Musk. Você tem uma legislação que está sendo descumprida e você tem o Estado responsabilizando uma empresa pelo descumprimento de uma norma para funcionar. Então, quando a gente apresenta dessa forma, a gente descontextualiza o debate, né? E parece que é um debate entre pessoas. Aliás, essa é a estratégia política do Elon Musk, né? É atacar o Xandão. Ele não ataca nem a justiça brasileira, né? Ele ataca o Xandão, e isso já hoje, o debate no Congresso hoje é a impeachment do Xandão, e tem muitos deputados e gente do campo, abre aspas, progressista, inclusive que entrou nessa coalizão da reconstrução do Brasil contra Bolsonaro, encampando, direto ou indiretamente, uma campanha contra o Xandão. Mas não é o Xandão, né? Você tem uma legislação e você tem um marco civil da internet, um conjunto de regras que foram criadas para proteger minimamente o processo eleitoral. E isso passa por corresponsabilizar as plataformas, por moderar quando há identificação de um caso de abuso. Esse deveria ser o debate. Num momento em que a gente estava discutindo regulação da internet, estava discutindo... aliás, esse debate sumiu. Parece que o debate é o Xandão. Então, é interessante pensar nessas pegadinhas, né? Mas, como eu não tenho tempo, e aqui, para mim, não está aparecendo o que aparece aqui, eu vou ficar olhando... Acho que eu vou ficar assim, tá bom? Só para eu conseguir ver o... Mas aí eu não mudo o slide. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Mas, beleza. Mas, então, assim, né? Voltando aqui para o... E fora do Stories, né? Essa palavra, essa pergunta, né? Veio desse post escrito em caneta, que viralizou no X, no Twitter, e criou um debate, alguns anos atrás, sobre essa relação entre a internet e a nossa subjetividade fora da internet, né? E fora do Stories, porque vários estudos, vários documentários vêm mostrando o quanto que há uma performance de si na rede, e essa performance, muitas vezes, ela tem um custo psicológico, subjetivo, tem um custo à saúde que, às vezes, a gente não equaciona, né? E aí é engraçado, né? Porque esse intelectual aqui, o Anderson, é um grande intelectual nordestino, marxista, e aí ele responde, né? E fora do Stories, você tá bem? Eu não tô bem nem nos Stories, mano, hoje. Mas é interessante pensar, né, o quanto que a gente pode discutir muita coisa a partir daqui. Eu queria trazer algumas bem rapidamente na conversa, no diálogo, a gente pode aprofundar ou na vida. Mas a primeira, eu queria trazer esse livro de um pensador Foucaultiano chamado Byung-Chul Han. Ele foi mencionado ontem, né, um sul-coreano, roqueiro, da palestra de jaqueta de couro e tal. E ele escreve também sobre a internet. Ele escreveu esse livro chamado Não Coisa, é o nome do livro. E essa é a capa do livro, né? Um celular dentro de uma catedral. A provocação que ele nos faz é que a gente está diante de várias transformações sociais por conta das tecnologias digitais, mas, sobretudo, diante de um dos maiores instrumentos de controle social da história da humanidade. Assim. E aí ele compara esse novo instrumento que surge com a tecnologia digital com um instrumento de controle antigo, muito duradouro no Ocidente, que é o rosário, né? Se você pegar o rosário, para ele é um dos maiores instrumentos de controle social, é o rosário, porque no rosário você tem não só a repressão pública, mas você tem a repressão do privado, do íntimo, né? Você confessa os seus pecados, Ave Maria, cheia de graça, cada conta, você confessa, você conta, e você tem uma punição, inclusive, adequada a cada pecado, né? Só que com uma característica peculiar do rosário, né? Você ainda escolhe o que você elege como pecado, ou que, não, isso aqui é um pecadinho, mas você elege também o que você conta para o padre no confessionário, mas também o que você conta, ainda que Deus está vendo tudo, inclusive quando você escreve X do Twitter, quando vai para outro site, Deus está vendo,
Mas ainda assim você tem algum controle sobre esse manejo desse instrumento de controle social, que é um instrumento de controle. Você tem um conjunto de regras morais, você tem um conjunto de... você tem uma instituição, né? No feudalismo, as pessoas podiam ser mortas, podiam ser presas, podiam ser publicamente linchadas, mas, sobretudo, tem uma dimensão subjetiva do que eu interiorizo como regra. Mas ele vai falar que esse instrumento de poder ele vai ser superado por um instrumento ainda mais eficiente que o rosário, mas que tem a mesma função, né? Alguns aplicativos eles têm uma pergunta assim: o que você está pensando? E aí eu confesso o que eu estou pensando. Ave Maria, cheio de graça. Aliás, a gente não faz mais nada sem ele, né? A maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza que a primeira coisa que fez quando acordou foi olhar o rosário, e a última coisa que fez antes de dormir foi olhar o rosário. A gente vai no banheiro, dá um barrão, e a gente leva o rosário. A gente lava a mão e depois pega no instrumento, deixa a obra ali, aprecia a obra, né? Manda a obra embora das nossas vistas, mas o instrumento continua aqui, né? A gente está se relacionando, a gente está com a família no almoço, a gente está com o instrumento. A gente está com um relacionamento, a gente está com o instrumento, né? O tempo inteiro. Mas só que tem algo aqui que não é só o rosário, né? Porque no rosário a gente pode pensar: o que eu estou pensando? Estou pensando no seminário por um fio, que seminário lindo. Aí eu posto nos stories, por exemplo. Mas ele não observa só agora o que eu escolho confessar. Ele observa também aquilo que eu nem sei que eu estou confessando, né? A minha geolocalização, o site que eu entrei. Eu entrei no X, depois no X vídeo, eu entrei no site da igreja. A Google já me coloca num perfil. Entrei no X, depois entrei no seminário por um fio. Ela já me coloca no outro perfil. Entrei no X e assisti vídeo tal categoria, durante tantos segundos ou tantos minutos. Tudo que a gente faz conectado passa a ser rastreado, mapeado e processado para a criação de perfis que vão ser entregues ao mercado para poder induzir, em primeiro momento, sugerir propaganda direcionada, um grande salto na história do marketing e do capital, mas depois também para induzir comportamentos políticos, né? Então, o que a Cambridge Analytics fez foi aplicar uma técnica que o mercado, o Facebook, a Meta, né? A Google, o Twitter já fazia antes, que era conectar dados das pessoas enquanto elas estão acessando para poder criar perfis, conhecer muito dessas pessoas e direcionar propaganda no tempo certo, no momento certo. A gente entrevistou trabalhadores programadores, né? Empresas que vendem marketing, por exemplo. Então, vamos supor que você tem um sindicato, ou você quer divulgar uma ideia. A empresa ela seleciona para quem vai o disparo, né? Hoje, se você entrar no Facebook, no Instagram, você consegue, por exemplo, bombar o seu conteúdo. E aí você entra lá, você pode escolher para quem você vai mandar, né? Esses critérios de escolha só são possíveis porque essas empresas vêm rastreando a nossa existência na internet há pelo menos 20 anos ou mais, a depender de quando a gente entrou, e a gente vai dando informações sobre nós para essas empresas, para essas grandes corporações. Isso tem grandes implicações sociais, e aí eu queria trazer algumas bem rapidinho para a gente pensar, né? Mas antes, 3 desafios que eu não vou ter tempo de entrar, mas eu queria pelo menos nomear para a gente conversar juntos, né? Primeiro desafio é o que eu tenho chamado, o Walter Lippoldt, de fetiche da tecnologia. E aí, em diálogo direto com o Barba, lembra do Barba, o Marx? Quando ele vai falar do fetichismo da mercadoria e das inversões, né, que se cria em torno da mercadoria. Porque no capitalismo parece que a mercadoria tem vida própria. As relações sociais, elas se apresentam como se fossem relações entre coisas, né? Eu valorizo a pessoa pelos likes que ela tem, ou pelo carro, ou pelo salário. E não, as relações elas são subordinadas ao que eu ganho em troca dessa relação. Essa inversão, ela não é só o fetiche, né, no Marx, não é só o fetiche que está lá no Xvideo. Tem o fetiche por pessoas que participam do seminário por um fio. Não é só esse fetiche subjetivo, mas é um fetiche concreto. Eu só consigo avançar nas minhas relações a partir dessa mediação. O fetiche não é só simbólico, mas ele ele organiza a sociedade em torno da mercadoria. O fetiche da mercadoria. Se eu não compro, eu não como.
não chego aqui, não estudo, não faço nada, né? Então, o fetiche não é só um simbólico, ele é também uma forma concreta de organização do mundo. Quando a gente pensa tecnologia, daqui sai várias tretas para a gente pensar, porque a tecnologia altera decisivamente a nossa forma de se organizar no mundo, desde que a gente é humano, desde que a gente usou a tecnologia do machado para cortar a árvore, da enxada para poder arar. Toda técnica ela é social e ela traz implicações para a organização social, ela reorganiza, né? Na peça ali a gente está falando do patriarcado, né? Uma das linhas possíveis de reflexão sobre o patriarcado vai mostrar que, inclusive, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária teve influência na nossa visão sobre gênero, por exemplo. Ainda que as coisas não são só mecânicas, tem várias coisas aí, né? Toda técnica traz alterações sociais. O nosso desafio é pensar quais são as alterações das tecnologias digitais na nossa sociedade. E aí a gente tem alguns problemas, porque o próprio debate é fetichizado. A gente trata esse debate como se a tecnologia tivesse vida própria. Todos os filmes de ficção científica, ou quase todos, tirando o que eu indiquei ali. Aliás, que poesia linda você abriu, Tempo, né? Mas quase todos os filmes de ficção científica, o ser humano cria tecnologia, a tecnologia se revolta e nos domina. E aí agora, ou eu luto contra a tecnologia, ou eu morro. Que legal, né? E ninguém discute o capitalismo. Porque esse é o fetiche também, porque parece que o problema é a tecnologia e não a relação social que emprega a tecnologia dessa forma. Porque imagina aquelas máquinas assim que ela rasga a terra, joga a semente e depois ela colhe tudo sozinha. Ela permite demitir centenas de trabalhadores, até milhares de trabalhadores. Então, e se ela tiver inteligência artificial, ela faz sozinha, bota mais milhares aí. Então, a tecnologia tira emprego, mas essa mesma máquina na mão do MST. Então, não é que a tecnologia seja neutra, mas é que discutir a tecnologia como se o problema fosse a tecnologia e perder de vista as relações sociais é olhar para o produto ao invés das relações que a produzem. E aí aí parece que é um dilema da rede, né? A tradução do documentário que está na Netflix. Uso ou não uso o Instagram? Você pode sair do Instagram, mas você não vai conseguir sair do Pix. Você não vai conseguir sair do mercado financeiro. Você não vai deixar de ter seu CPF registrado e utilizado num score de crédito quando você for pedir dinheiro no Minha Casa Minha Vida. Então, talvez a questão não é usar ou não usar. Talvez a questão é entender as relações sociais que estão impressas, impressas de imprimir mesmo. A impressora 3D, a tecnologia ela é impressa por um certo tipo de relação social, e qualquer debate sobre ela tem que estar por aí. Então, a gente vai ter que evitar logo de saída tanto uma tecnofobia, tipo assim, agora o problema é a tecnologia, vou voltar para o mato. Não dá para voltar. E o mato também está tecnologia. Aliás, Starlink no norte, a favor dos garimpeiros, inclusive, é um exemplo. Mas também tem uma tecnofilia, tipo assim, tudo vai mudar agora que a gente construiu um novo aplicativo. Cuidado. Ainda que a gente precise também construir os nossos aplicativos. Segundo problema, o digital, ele não é só... Tem um debate sobre trabalho material. A gente pode entrar, não teria tempo aqui. Mas o digital, ele não existe digital sem materialidade. Não existe software sem hardware. Não existe. Até o digital, até o vídeo do Xvideo, ele processa elétrons e ele precisa de uma rede de cabo, ele precisa de fibra ótica, ele precisa de tempo e espaço. Aliás, todo o debate do 3G para o 4G, do 4G para o 5G, é como diminuir o tempo de circulação de dados, porque o digital ele é objetivo. E ele é objetivo, implica máquinas, fazer criptomoeda, fazer inteligência artificial, exigem computadores imensos que demandam mais eletricidade para funcionar, às vezes, do que algumas cidades. Então, o debate não deve ser um debate simbólico apenas, mas é também um debate que tem implicações materiais. Não existe software sem hardware. Terceiro desafio é que esse desenvolvimento tecnológico, que coloca a humanidade num outro patamar de autorrealização, a inteligência artificial generativa permite coisas que o Marx ficaria
sem barba, com alopécia. No entanto, algumas tendências se mantêm. Exploração do trabalho, a lógica do valor, mas, sobretudo, uma tendência que o Lenin vai trabalhar melhor, que é de concentração desse desenvolvimento, desse poder em poucas empresas que acabam partilhando o mundo para si. E aí tem todo um debate que a gente precisaria fazer. Mas meu tempo já estourou e eu estou só nos 3 pontos para chegar no meu tempo. Então, não vou entrar aqui, mas primeira coisa, não sei se vocês lembram da mais-valia. Uma pergunta que aparece quando a gente pensa as tecnologias digitais será que elas alteram a mais-valia? Será que acabou o trabalho assalariado? Tem toda uma linha de estudo aí e a gente vai precisar entrar nesse debate. Porque, em primeiro ponto, o que parece é que, ao contrário do que se esperava, de que a tecnicização do trabalho, da vida... Aliás, para a mais-valia ser possível, né, porque o interesse do capitalismo é se valorizar, né? Então, eu tenho dinheiro, eu quero fazer virar mais dinheiro no desenho vermelho. Mas a única forma de valorizar o valor, ou você se apropria de valor já produzido em outro lugar, ou você produz mais valor no processo produtivo. E aí você tem que comprar algumas mercadorias, meio de produção, matéria-prima. No processo produtivo, o trabalho valoriza o valor, mas depois você tem esse trabalho, ele é expropriado, né? Aliás, o tempo de trabalho é expropriado e o mais... Se eu tinha dinheiro, virou mais dinheiro, o mais vem do trabalho não pago, né? Reduzindo 800 páginas aqui numa frase, o mais valor vem do trabalho não pago. Só que tem algumas questões aqui. Em primeiro lugar é o papel da técnica, ou do que o Marx chamava de trabalho morto no debate. Porque quanto mais tecnologia, menor o tempo de trabalho. E também depois menor o valor, aí tem toda uma discussão aí. Mas quanto mais tecnologia, menor o tempo de trabalho. Então, para o capital é necessário investir constantemente no capitalismo, na produção de novas tecnologias, para diminuir o tempo necessário para produzir as coisas e aumentar o tempo excedente, né, aquilo que vai compor o mais valor relativo, né. Então, o tempo é uma questão central para o capital. Quanto menos tempo, melhor. Só que, ao mesmo tempo, quanto menos tempo, o próprio valor relativo das coisas vai caindo, e isso obriga agora o capital a ter que produzir ainda mais para poder... Então, a gente está escravo, né? Então, se eu tenho o iPhone 7, amanhã eu vou precisar ter o 8, senão a Apple quebra. A empresa precisa me obrigar a comprar o 8. Agora eu já tenho o 8, você precisa do 9, senão... Então, a gente está indo num caminho que, se continuar assim, a gente entra ou no colapso climático ou no colapso econômico. Pode ser que o capital também seja superado. Tem essa opção, mas ninguém está levando ela em conta. Mas não é sustentável do ponto de vista climático, né? Porque não há software sem hardware. Mas tem algumas questões para a gente pensar, é que esse ciclo ele vai se renovando e reconfigurando em novos ciclos, né? Então, não tenho tempo aqui para explorar, mas a gente tem desenvolvimentos desse processo, por exemplo, com a introdução de novos elementos, como, primeiro, a Revolução Industrial, o carvão, a automação. Ela ganha novos passos quando entra, por exemplo, a eletricidade na parada, quando entra a conquista de novos territórios, quando entra a linha de montagem, o Fordismo. Mas o Fordismo entra em crise, né? 60, 70, e novas reorganizações do processo produtivo são necessárias para dar conta dessa crise, e aí a gente entra, né? Alguns autores vão chamar de trabalho flexível, ou de toyotismo, aí tem vários nomes, mas qual que é o ponto? É que essa reorganização só foi possível também porque teve um desenvolvimento de novas técnicas de trabalho e de gestão do trabalho. E entre essas novas técnicas se destaca a informática e a robótica. A informática muda tudo no processo, porque ela permite automatizar num nível, mas ela também permite flexibilizar o próprio processo produtivo. A grande pergunta é, o que muda nesse processo quando entra a inteligência artificial na informática e na robótica? O que muda para a exploração do valor quando entra a inteligência artificial generativa? Esse é o ponto que eu queria anunciar, mas não dá tempo de entrar, mas eu queria só trazer algumas coisas para a gente pensar o nosso tema aqui. Algumas hipóteses, né? Eu destaco aqui 3 livros, um deles é o meu,
É hipótese. Vocês podem ler e falar, mano, você está viajando, eu vou agradecer, porque a gente também não sabe muito bem o que a gente está vendo. Mas 3 livros que eu queria anunciar, né? Um é do Marcos Dantas, chama O Valor da Informação. O outro é da Terezinha Ferrari, chamado Fabricalização da Cidade e Ideologia da Circulação. E o outro é o nosso, tá vendendo ali, tá pesado pra caralho, então quem quiser comprar para ajudar a ficar leve, levar pra tia, ô tia, trouxe aqui pra senhora, vai ajudar a ficar mais leve, né? E vender, porque no capital quem não vende morre, né? Olha que ironia. Primeira hipótese do Marcos Dantas, né? É que se o objetivo do capital é diminuir o tempo, inclusive o tempo de trabalho necessário, um elemento fundamental é a informação para isso. E ele sugere que ela só não foi mais problematizada no século XIX, porque ela ainda era algo que estava externo ao processo produtivo, mas que vai ou aparecia como externa ao processo produtivo, mas que vai ser decisiva no século final do XIX e no começo do XX. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, da indústria cultural e do quanto que, por exemplo, o filme de Hollywood era fundamental para poder todo mundo achar que precisava ter um carro, 2 filhos e um cachorro, e comprar mais e diminuir o tempo de rotação, porque você tem o tempo da produção, mas você tem o tempo de rotação, que é o tempo que o dinheiro vira mais dinheiro. Mas para isso eu preciso produzir, colocar no mercado, vender e receber o dinheiro. O quanto que a informação, inclusive o Taylorismo, o Taylor vai registrar cada passo da pessoa dentro da fábrica para poder viabilizar e diminuir esse tempo de produção e, constantemente, o tempo de rotação. Então, a informação ela entra como um elemento fundamental no processo produtivo, né? A informação, primeiro momento da produção. Segunda hipótese da Terezinha Ferrari é que, com a introdução da informática e da robótica no processo produtivo, ao contrário do que muita gente previu, que era agora vai diminuir. Eu sou do ABC paulista, de onde está a Maria, que ela falou. O ABC surgiu em torno das fábricas, né? Do Lula, as greves. A Volks tinha 40 mil funcionários quando eu era criança, e hoje tem tipo 11 e está caminhando para ter 5 ainda, porque só não tem menos porque o sindicalismo não permitiu. Então, qual era o diagnóstico na virada? De grandes sociólogos que vocês respeitam e que eu também. O trabalho está acabando, ou a classe trabalhadora está acabando. Inclusive, agora, esse debate volta, porque agora você pode colocar o ChatGPT para fazer poesia. Faça uma poesia, é só dar o prompt, faça uma poesia sobre o tempo. Ele vai dar uma poesia. Não vai ficar tão boa. Depois eu posso explicar por quê, inclusive. Mas, então, qual que era a expectativa? Era que o trabalho vivo, estava desaparecendo. Vai ter teoria de crise do trabalho, teoria de crise do valor. Eu sei que eu arrumo briga aqui, mas a gente pode conversar sobre. Só que o que a Terezinha vai dizer que é o contrário. O que a introdução da robótica e da informática permite é, primeiro, enxugar, expulsar o trabalho vivo de dentro das fábricas, do processo produtivo, mas essa expulsão também expulsou frações do próprio processo produtivo para fora da fábrica. Então, no ABC, por exemplo, em Mauá, a Volks mandou um monte de gente embora, mas você tem empresas que a gente nem sabe o nome, que nem tem CNPJ, que contratam tiazinhas para poder cortar uma borracha que ninguém sabe, que tem uma rebarba, para ganhar R$50 por dia, por exemplo. E aí você vai ver, essa borracha é parte do câmbio que vai utilizar no carro da Volks. Essa tiazinha não é uma trabalhadora assalariada, não é nem chamada de trabalhadora, ela inclusive trabalha por produção, quando quer, mas ela é parte do processo produtivo, né? Mas não só isso, a Terezinha vai dizer que, com a conexão de unidades produtivas pelo mundo, as vias públicas se convertem agora em grandes esteiras produtivas. Então, você não tem só a via para você ir para a praia ou para você visitar os parentes. A via são grandes corredores de circulação de mercadoria em processo de valorização. Por isso que agora uma greve do sem-teto é tão preocupante para esse sistema, porque agora ele também está mais vulnerável. Mas, sobretudo, a via pública passa a ser fabricalizada, ela passa a ser colonizada por uma lógica produtiva e ela passa a compor parte do processo de valorização do valor. Tenho medo do sociologuês aqui, mas a falta de tempo me obriga, né? Então, aquilo que nem parece trabalho está dentro do trabalho. Então, não é que está acabando o trabalho.
é que o trabalho passa a ser pulverizado, inclusive para fora da fábrica, nas vias públicas. A disputa pelo público, inclusive, pelo direito à cidade, passa a ser uma disputa que tem incidência direta sobre a valorização do valor e sobre o processo produtivo. E isso faz com que, muitas vezes, setores da circulação, até você tem um rearranjo aí entre produção, circulação e consumo. Aquilo que parece circulação passa a compor também a valorização daquilo que é trabalho produtivo, né? Para o Marx, trabalho produtivo é aquilo que valoriza o valor, né? Não é qualquer coisa que transforma a natureza, mas é aquilo que valoriza o valor. Terceira hipótese, depois eu posso aprofundar com o tempo, porque já está estourado o meu tempo. A Terezinha Ferrari, ela olhou a informática na virada dos 19 para o 20, no começo dos anos 2000. Ela não viu o Big Data, ela não viu as Big Techs, e ela não viu a inteligência artificial generativa sendo aplicada à indústria, naquilo que hoje está sendo chamado de indústria 4.0. E isso, a indústria 4.0 não é só lá a Ford, é o judiciário, é a produção de saúde, é o SouGov, é o SUS digital, é o Internet das Coisas, é a Alexa. Qual é a nossa hipótese? Ela já está mostrando ali, está escrito ali, ó, para de falar porra, já estourou. Qual é a nossa hipótese? É que, com a introdução desses elementos novos, essa fabricalização não é só uma fabricalização do espaço público, civil, urbano e rural, como a Terezinha defende, mas é também a fabricalização da vida privada. Porque agora, em alguns momentos da vida privada, inclusive em alguns momentos não só da circulação, mas do consumo, óbvio que a produção consome, a circulação consome, mas o produto final, eu comprei um celular, mas eu agora vou jogar Minecraft. O meu filho vai jogar Minecraft e ele vai entrar agora num ambiente virtual que ele está jogando com mais 400 pessoas ao mesmo tempo, e ele vai construir uma pele, ele vai construir uma casa, e essa casa fica visível para o outro jogar. O que meu filho está fazendo é o que um programador fazia na época do Atari, na época do Super Mario, na época do Mortal Kombat. Ele está alterando a qualidade do produto e construindo um ambiente para o jogo. Só que um programador recebia, depende do lugar, muito ou pouco, mas ele recebia. Você tinha trabalho não pago, trabalho necessário versus trabalho excedente, mas você tinha alguma margem de trabalho necessário, de trabalho pago aí. O meu filho não, ele paga para entrar no eu pago para ele entrar no Minecraft, e ele, graças à própria automação e conversão de linguagem, ele não precisa saber linguagem de programação, que é tracinho, 2 pontos, arroba, traço, ou 001, 001, 0. Ele não precisa saber. Eu consigo converter o comando em prompts que ele joga ali e ele constrói, eu não consigo construir, ele consegue, um ambiente que altera a qualidade do produto que ele consome. Logo, ele é um trabalhador não pago. Eu poderia dar outros 1000 exemplos, né? Aí tem todo um debate sobre a gente no Stories, o quanto que a gente também valoriza o valor das empresas produzindo conteúdo. Olha o nome, todos nós produzimos conteúdos. Aí tem um mundo de outras formas de expropriação, mas eu não vou ter tempo para entrar, mas eu só queria dizer que isso traz algumas questões para a gente, né? Vou só ler para acabar. Primeiro, talvez a gente vai ter que dar adeus ao trabalho. Lembra do adeus ao trabalho? Pelo menos quem estuda a área do trabalho vai saber do que eu estou falando, porque a ideia era que o trabalho está acabando com a tecnologização. Mas não, a gente achava que o ChatGPT ia trabalhar para a gente e a gente ia fazer poesia, mas agora a gente trabalha 24 horas por dia, o tempo inteiro, enquanto o ChatGPT faz poesia. A gente trabalha como nunca. Nunca se trabalhou tanto na história do capitalismo. Nunca. E agora, inclusive, quem não está empregado também trabalha. Quem está empregado trabalha o tempo de... Porque a tecnologia ela favorecia a diminuição do trabalho necessário, e isso tinha impacto na mais-valia relativa. Mas a mais-valia absoluta foi superada com as lutas operárias. Quem leu Capital, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. Aí teve luta, você conseguiu chegar em 8. 8... 8. Com o desenvolvimento tecnológico, agora a gente volta para um outro cenário, onde a gente volta a trabalhar 18, e às vezes mais, porque às vezes e a gente pode discutir as implicações de não poder desligar para o nosso sonho,
para o nosso descanso. Não tem mais descanso. Aliás, o descanso passa a ser produzir conteúdo. Seja produzir conteúdo porque eu produzo algo para outras pessoas usar a rede, seja porque, ao estar olhando o conteúdo de outros, eu também estou gerando dados que são incorporados pelas tecnologias digitais como uma, abre aspas, commodity. Então, talvez a ideia de que o trabalho está desaparecendo precisaria ser repensada. Segunda questão, né? Esse processo traz implicações subjetivas que a gente precisaria olhar. Eu não vou ter tempo aqui para explorar, tem uma literatura importante sobre isso. Eu escrevi um artigo, né, que é tudo junto, cada qual na sua solidão, em memória ao Racionais, porque, de fato, a sensação também de solidão nesse processo, né? Você é cada vez mais pressionado a trabalhar cada vez mais, e, ao mesmo tempo, você tem elementos que passam a distorcer as possibilidades de vínculo e de laço, né? Pelo contrário, você tem agora a criação de bolhas que impedem qualquer solidariedade, né? Porque se agora no Tinder ou no X eu só passo a barra de rolagem para o lado e vou excluindo tudo que é o diferente, eu também moldo uma subjetividade intolerante à contradição e à diferença. E aí, quando eu preciso juntar tudo num projeto político, eu também não consigo, porque a minha subjetividade foi formatada numa lógica onde eu só aguento ver o que é imediatamente igual a mim. Mas, se a psicanálise estiver certa, nem eu mesmo sou igual a mim. Então, a tendência também é uma fragmentação impressionante, né? Mas o preço subjetivo de estar sempre no Stories, de estar sempre com a melhor foto, ou, sei lá, você tira uma foto que ficou legal, mas agora você envelheceu, você engordou, você não está feliz. A relação para consigo e as cobranças. Bom, aí tem um monte de reflexão que a gente pode fazer sobre isso. Mas, sobretudo, há efeitos subjetivos devastadores nessa sociedade que acelerou cada vez mais o ritmo produtivo, e nessa aceleração, aceleração e intensificação a cada unidade de tempo, né? Hoje, o nanosegundo já não é suficiente, né? Você precisa de relógios atômicos para poder dar conta do quão acelerada é essa sociedade, mas, ao mesmo tempo, o corpo é finito, orgânico. Esse corpo que ainda come, que ainda bebe, que ainda caga, quando a gente não fica ressecado, porque a gente fica muito assim, ó, com o celular, e isso tem efeitos, inclusive para o aparecimento de doenças como hemorroidas, entre outras, mas, sobretudo, porque a gente tem comido mal, a gente tem trepado mal, a gente tem se relacionado mal, porque tem mediações que não são só mediações à toa, mas são mediações programadas para dar lucro, mas que, a despeito dos efeitos que elas causam à saúde, né? A gente precisa discutir sobre isso, porque isso recoloca o debate sobre a saúde do trabalho. Porque se agora o trabalho não é só o trabalho do sindicalizado, não é só o trabalho de quem tem o emprego, até meu filho está trabalhando, a gente vai ter que repensar os debates sobre saúde do trabalho nesse estágio de acumulação capitalista. Mas isso traz questões, né? E aí eu só queria fechar com a fala da Eliane Brum, né? Se isso não é um tema para a saúde do trabalho, né? Estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. Como que o corpo dá conta? Não dá. O corpo é um empecilho para esse ritmo mecânico e frenético. Essa é a diferença da máquina e da dimensão orgânica, né? Então, o que eu faço? Me dopo. Doping. E aí, cada um tem o seu. Da cachaça ao Xvideo, da Bíblia até o diazepam, do remédio controlado até a maconha. Eu me dopo. Mas a má notícia é que, enquanto tiver capitalismo, isso precisa ser dito. Ah, mas é alarmista? Não, é otimista. Mas enquanto tiver capitalismo, continuaremos exaustos e correndo. Porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. Obrigado e desculpa aí pelo tempo. A angústia de ter que concluir uma fala quando se tem tanto a dizer, né, gente? A gente senta aqui do lado dessa angústia e lamenta porque é tempo, 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 né? Primeiro, eu queria combinar com vocês uma coisa para a gente mudar um pouquinho a mediação hoje, em virtude do tempo, tempo, tempo. Eu iria sugerir, a gente não sabe quantas inscrições vai conseguir garantir para as falas ao final. Então, eu iria sugerir, a gente vai garantir algumas, óbvio, gente, mas eu iria sugerir que quem tem só pergunta, escreva no bloquinho que está dentro dessa pasta.
a gente recolhe as perguntas, faz bloco de perguntas também, porque a gente talvez consiga garantir tanto as respostas àquilo que surgiu como dúvida, como a algumas intervenções que sempre tem uma pequena fala política. Pode ser? Então, quem tem só perguntas, já se utiliza do seu bloquinho que veio na pasta. E aí, desse rosário íntimo, né, professora? Mulheres bem entendem. E é por isso que estamos aqui, para tornar política e coletiva aquilo que um dia foi um rosário. Então, agora a professora Carla também com o seu show à parte. Obrigada, querida. Bom, primeiro, bom dia para todas e todos. Eu quero agradecer imensamente o convite para participar desse momento. E dizer que, como uma boa mulher trabalhadora, vou fazer 46 anos, mas moldada nessa coisa de que a mulher tem que ser comedida. Quando o Neto perguntou do meu currículo, eu fui tão tímida ali, né? Coloquei um negócio, professora da UNB. E aí eu fiquei pensando, poxa, acho que eu vou falar um pouco mais. Então, eu quero dizer que, além de professora da Universidade de Brasília, eu coordeno um grupo de estudos e pesquisas em trabalho feminino, que é o Psitrafem. O Psitrafem hoje tem componentes de vários lugares do país, somos mais de 100 pessoas pesquisando mulheres e trabalho. Publiquei 3 livros mais recentemente, Psicanálise e Trabalho, Trabalho Feminino, Desafios e Perspectivas no Brasil, e Empreendedorismo Feminino, um olhar para o real, quando as meninas estavam lá embaixo falando, você é empreendedora, eu, ai, né? E dizer que, sim, eu também faço um outro trabalho, que é ser mãe do Miguel, de 17 anos, e do Francisco, que tem 8 anos. Teremos um longo debate pela vida fora sobre maternidade ser ou não trabalho. Eu defendo que maternidade é também trabalho, porque todas as categorias que configuram qualquer atividade como trabalho estão presentes ali na maternidade. Agora que eu vou começar a contar meu tempo. Pronto. Então, mas está aqui, está comigo. Bom, então, quando eu vi o título, né, do que tinha para falar aqui, que assim, e fora do Stories? Tu tá bem? Foi a primeira coisa que eu pensei, foi no post. E eu penso que nós temos que admitir, como coletivo, que ninguém está bem, nem no Stories, nem fora do Stories, nem de jeito nenhum. E a outra pergunta que me veio e aí a gente tem discutido isso muito no Psitrafem, que é a tecnologia, ela realmente é boa para todo mundo e facilitou a vida, mais especificamente das mulheres? Nessa interseção mulheres e tecnologia, que é do que eu posso falar mais apropriadamente para vocês, como é que a gente observa, ou como é que as mulheres, para dar ouvidos para as mulheres, porque voz a gente sempre teve, mas para dar ouvido para as mulheres, como é que as mulheres têm percebido essa questão da tecnologia? E aí, entre as várias pesquisas que estão sendo conduzidas lá no grupo, nós temos chegado a algumas hipóteses, mais do que conclusões, e a nossa primeira hipótese é a seguinte: a tecnologia é extremamente ambivalente para qualquer trabalho. Mas quando nós falamos do trabalho que é majoritariamente designado para as mulheres, que é o trabalho de cuidado, a tecnologia se mostra mais ambivalente ainda. E as próprias mulheres que cuidam, eu não estou julgando culpa em ninguém, obviamente, mas a gente está falando de responsabilidade, mas as próprias mulheres que cuidam, às vezes, fazem desfavores contra a tecnologia. Se a gente for falar de mulher e não só de trabalho propriamente designado como trabalho, que é o trabalho, né, esse que aparece com algum produto, a gente vai ver que, na verdade, a tecnologia acabou promovendo muito mais um sequestro daquilo para o qual a gente já estava sequestrada, no caso, ideais de beleza, no caso, né, poder... Agora a gente pode tudo, a gente pode fazer unha de gel, pode colocar toldo nos cílios, a gente pode... Né, tudo, a gente pode fazer qualquer coisa com a tecnologia. Mas a tecnologia promoveu muito mais um aprisionamento nos lugares em que a gente já estava... A gente pode fazer depilação a laser, ficar depilada para sempre. Muito mais um aprisionamento do que propriamente uma libertação. E dentro dessa lógica de ambivalência, que, do meu ponto de vista, para a mulher é muito mais crítico, quando a gente pensa no trabalho de cuidado, a tecnologia facilitou ou piorou o trabalho de cuidado. Se a gente perguntar assim, só facilitou? Sim e não. Por que a tecnologia facilitou o trabalho de cuidado? Sim. Porque hoje nós temos uma série de eletrodomésticos. Vem a primeira pergunta, para quem? Quem pode acessar esses eletrodomésticos, quem pode comprar e fazer uso disso? Né? Quem são as mulheres que podem estar em contato e ter o uso desses robôs aspiradores? Aí eu vou abrir uma outra aba aqui
para poder dizer que um dos questionamentos é: mas isso aspira direito? Não me interessa, está aspirando, né? No Brasil, a gente vai discutir, eu vou falar já dos critérios de qualidade do trabalho de cuidado. Mas, enfim. Então, se por um lado nós temos uma série de máquinas que poderiam nos ajudar imensamente no trabalho doméstico, embora no Brasil ainda muito pouco, porque quando a gente passa qualquer temporada nos Estados Unidos, na Europa, e a gente fica lá praticamente reverenciando o Deus máquina, né? Porque a máquina de lavar e máquina de passar, agora eu entrei em contato com máquina de passar nos Estados Unidos. A gente vê como a qualidade dessas coisas é muito maior nos países mais desenvolvidos, porque eles tiveram, né, o processo de escravização, aspas, abolido, mas encerrado, aspas, todas as aspas pertinentes, antes, e muito mais pessoas teve que entrar em contato com esse trabalho, portanto, vamos facilitar mais ou menos a vida dessas pessoas. E quando eu falo de ambivalência, a gente fala de facilitar a vida, mas tem uma história muito curiosa que chegou até a gente há pouco tempo, que é a história da massa de bolo. Ali por volta da década de 60, nos Estados Unidos, começou a aparecer essa lógica de comida pronta, né? E aí uma das comidas prontas que apareceu foi a massa de bolo, que no começo, massa de caixinha, que no começo era uma massa na qual precisava se acrescentar só água. E aí o que aconteceu? Chegaram à conclusão de que, poxa, as donas de casa, que estavam se tornando donas de casa naquele momento, antes essas mulheres estavam no mercado de trabalho produtivo, mas as donas de casa precisam fazer alguma coisa, gente, porque elas só estão em casa, ainda por cima vão fazer um bolo só jogando água. Não vamos facilitar tanto, né? E aí voltou para a lógica de ter que colocar manteiga, ovo e etc. na massa do bolo. Então, essas pequenas perversidades, nós vamos ver como elas estão presentes nas ambivalências e contradições que envolvem tecnologia e o trabalho que é majoritariamente designado para as mulheres, que é o trabalho de cuidado. Então, por um lado, facilitou, porque nós temos, né, máquinas e etc. Por outro lado, dificultou. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho de cuidado, não é qualquer trabalho. O trabalho de cuidado ele tem particularidades e peculiaridades extremamente específicas e que vão dizer, primeiro, mais do que tudo, de uma imprescritibilidade. O trabalho de cuidado ele é imprescritível. Você não consegue prescrever exatamente como vai ser o seu dia cuidando do teu filho. Você não sabe como ele vai cuidar, como ele vai acordar de humor, você não sabe se ele vai querer comer a mesma coisa que ele come no café da manhã todo dia. Então, não adianta a gente ter uma série de máquinas e coisas que vão nos ajudar, porque amanhã eu não sei se a minha criança vai querer comer o mesmo sanduíche que ele come todo dia de queijo no café da manhã. Provavelmente não, porque cada dia ele quer uma coisa. Então, quando eu estou falando, ele vai comer a mesma coisa que ele come todo dia, é um imaginário meu, né? Porque, na verdade, ele nunca come a mesma coisa todo dia. E, mais do que isso, dentro dessas milhares de camadas que a gente tem no trabalho de cuidado, aconteceu um outro fenômeno com a entrada das novas tecnologias de informação e comunicação, que acontece para todos, homens e mulheres. Mas, para as mulheres, é um bocadinho pior, que é a tal da hipersolicitação, porque supõe-se que nós estamos em hiperdisponibilidade. Só que, veja só, você não está me perguntando se você troca o número na planilha. Você não está me perguntando, eu como gestora, se você troca o palestrante A ou B. A decisão que está sendo tomada é acerca da rotina do meu filho. É o meu filho me perguntando se ele pode sair mais cedo da aula hoje, porque a aula é inútil, do ponto de vista dele, coisa que ele não poderia fazer se ele não me acessasse. Mas agora ele tem o WhatsApp e ele vai me perguntar isso. E isso me lembrou, enquanto eu estava preparando, eu mudei minha fala umas 10 vezes, gente. Ontem eu vim aqui, aí eu vi o Eloane e falei, não, eu preciso falar de outra coisa. Ainda bem que eu não fiz slides, senão estava louca. Eu usei uma tecnologia mais arcaica, assim, né? E aí isso me lembrou de uma situação muito curiosa, que eu estava mediando um evento no Dia das Mulheres na Controladoria Geral da União. Não era qualquer lugar, era um dia importante na minha carreira. E, de repente, chegou um WhatsApp da escola. O meu menor tinha 3 anos, mais ou menos. Aí chegou um WhatsApp da escola. Mãe, porque você deixa de ser pessoa, né? Você vira só essa categoria. Mãe, não veio fralda na mochila do Francisco, que é o meu pequeno, né? Eu olhei para o WhatsApp, e as mulheres falando, e eu lá coordenando. Aí, mãe, o Francisco fez cocô, e eu, cara... Aí eu parei o negócio e falei, gente, é o seguinte, queria falar para vocês aqui no Dia Internacional da Mulher o que passa uma mulher. Aí eu liguei para a escola, coloquei no microfone.
Falei, então, pessoal, é o seguinte, vocês têm... vamos fazer um experimento, né? Mostrar para vocês como é. Eu falei, seguinte, vocês têm como pegar a fralda do coleguinha? Sim, qualquer uma aí? Ah, não temos. Vocês têm como fazer um pedido para a farmácia, entregar as fraldas aí? Ah, não temos. E aí, todo mundo com essa cara que vocês estão aí agora. Eu falei, tá, como é que vocês querem que eu resolva isso? Você não tem como ir em casa pegar uma fralda e trazer aqui? Várias perguntas, né? Eu falei, olha, não tenho, deixa o menino cagado, depois a gente vê o que a gente faz, tá bom? Um beijo. Estou num evento. Mas, além disso ter virado uma anedota, né, para eu contar nas palestras, isso alugou um triplex na minha cabeça o resto da palestra. Por quê? O trabalho de cuidado, ele é um trabalho que envolve um sentir constante. Todo trabalho envolve um sentir constante. Só que a gente está falando de um sentir por pessoas por quem a gente tem amor. O cuidado, ele inaugura um outro, né, espaço de trabalho, porque amar também é trabalho, mas, além do trabalho de cuidado, você tem o trabalho de amor, e aí você fica se questionando se você é uma boa trabalhadora no amor, afinal, né? Assim, será que eu amo o meu filho? Porque eu expus o filho, que está fazendo cocô na fralda até essa idade, eu expus a escola onde ele estuda, assim, será que eu amo essa criança? E aí, eu acho que a psicanálise está certa, mas errada, em muitas situações, quando ela vai principalmente falar dessa questão do que é o amor. E aí, vejam só, nessa profunda ambivalência que a tecnologia trouxe para as questões de cuidado, algumas perguntas têm aparecido, algumas hipóteses, mas uma pergunta que fizeram outro dia lá no grupo foi assim: o que a mulher pode fazer com o tempo que lhe sobraria caso a tecnologia no Brasil fosse realmente eficiente? Gente, e não é. Tecnologia de produto de limpeza. Eu vou mandar depois aí para vocês, para quem for da organização, links de produto de limpeza industriais no Mercado Livre, porque esses da prateleira do supermercado, o Davidson já inaugurou a sessão palavrões, eles são uma sacanagem com a gente, porque eles não limpam nada e são caríssimos. Então, você tem que jogar um produto fora a galera do bicarbonato com vinagre que me mata, porque não limpa nada mesmo. Mas, enfim, não limpa. Mas, enfim, então, a gente tem produtos de limpeza que são feitos, tal qual a massa de bolo, muito mais para dificultar a nossa vida do que para facilitar. Então, nós poderíamos ter tecnologias que realmente favorecessem a nossa vida, certo? E produzissem, por exemplo, materiais de limpeza que fossem eficientes e que não demandassem o nosso braço, que, na verdade, não é nosso, porque a maior parte de nós não limpa as nossas... Eu limpo a minha casa, eu não tenho empregada doméstica. Mas isso não é nenhum mérito, isso foi uma decisão difícil para mim, né? Mas nós não limpamos nossas casas, então nós não sabemos quem limpa as nossas casas, na maior parte dos casos. Eu moro em Brasília, então faço um recorte bastante particular de lá, mas que não é muito particular, né? Que são mulheres negras que largaram seus filhos para irem cuidar dos nossos filhos, largaram suas casas para irem cuidar das nossas casas. Como a história do navio negreiro nunca acabou, qualquer produto de limpeza serve para essas mulheres, né? Não precisa de um produto de limpeza eficiente, não precisa de uma tecnologia que realmente vá funcionar. Aí, um dia, uma colega perguntou para mim, profundamente indignada, mas por que você não tem empregada doméstica? Eu falei, cara, de onde veio essa pergunta, né? Assim, tipo, do nada. Ela chegou e perguntou, por que você não tem empregada doméstica? E aí eu estava com muita preguiça de explicar e só falei assim, porque eu posso não ter. Porque eu tenho o luxo de ter algum tempo para cuidar da minha casa. Porque isso é um luxo. Mas voltando para a pergunta, /hipótese. O que a mulher pode fazer com o tempo que lhe sobraria, mas, no caso, não lhe sobra? E aí inaugurou-se, há cerca de 5 anos, uma nova tradição imagética no Instagram, que é um modelador de subjetividades, a gente não tem como dizer que não é, que é a história da casa showroom. A gente pensa que isso começou lá só nos programas de reforma estadunidenses, mas não. Porque começou uma legião de mulheres contando como você faz para manter sua casa em perfeito estado de conservação e limpeza. E essa lógica da casa showroom diz que o robô aspirador não faz o trabalho da melhor forma que ele poderia fazer, só você faz. Então, vá lá, querida, depois das suas 35 telas abertas, enquanto você dá uma palestra e seu filho está fazendo cocô na escola, fazer a limpeza adequada com o aspirador, que não te ajuda, né, do jeito que deveria, porque também aspira muito mal, mas o robô aspirador ele já não é assim tão útil. E mais recentemente, inaugurou-se uma outra questão, que é das esposas showroom, que se tornaram virais e que vão fazer todas as coisas do zero.
Então, as tecnologias que elas vão usar, porque isso também é tecnologia, mas são algumas tecnologias muito arcaicas, para poder fazer o pão do zero para o café da manhã da família. Considerando que amor também é um trabalho, eu suponho que essa mulher seja melhor em amar do que eu, que vou comprar o pão anteontem, vai ficar 4 dias lá na vasilha, entendeu? E ter que fazer pão na chapa para ficar crocante, que é o que temos, porque eu não vou comprar pão todo dia, eu não tenho esse tempo. E isso, então, coloca, de novo, dentro dessa perspectiva de ambivalência, do que é a tecnologia, de para que serve, o que trabalho de cuidado, de dizer para a gente o seguinte: a tecnologia para o trabalho de cuidado, ela só é boa se ela continuar mantendo a mulher refém daquele trabalho de cuidado. Não é para a libertação do trabalho, né? E também não é exatamente para melhorar. Então, tem uma senhora famosa no Instagram, não vou fazer propaganda, que é para não melhorar a vida dela, mas que ela mostra os vídeos, ela acorda às 3h30 da manhã, silenciosamente faz a ginástica dela. E quem é a mulher que pode fazer isso? Porque, obviamente, ela tem muito dinheiro para poder fazê-lo. Faz silenciosamente a ginástica dela, ela desce a escada assim, com a garrafinha de água caríssima, e ela faz a ginástica, volta, toma banho, seca o cabelo, lindamente, passa um babyliss e desce para fazer o café da manhã. Para 4 pessoas, ela põe uma mesa que serviria tranquilamente 30, né? E aquilo está acontecendo na vida dela todo dia, de verdade. Ah, mas tem produção, tem não sei o quê. Beleza, mas ela está vendendo a ideia de que quem ama cuida deste jeito. Né? E aí você se sente não só incapaz na tarefa de cuidar, mas também incapaz na tarefa de amar. E mais do que isso, a tecnologia, em relação ao trabalho de cuidado, que é esse que tanto me interessa e que eu tanto estudo, promoveu uma ideia de que você pode, que se você tem tecnologia, você resolve individualmente o seu problema de cuidado. E nós estamos aqui dizendo, a saída é pelo coletivo, né? Ou então não tem saída. E a gente não socializa o trabalho de cuidado. A gente continua individualizando. Quando eu estou falando individualizando, eu estou falando para as famílias, para as mulheres, mas eu também estou falando para os núcleos familiares. Então, assim, você cria um negocinho que balança a criança, mas, ao mesmo tempo, se colocar a criança lá, a mãe não vai ser boa, porque ela devia estar com com a criança num sling, berrando no ouvido dela lá de cólica e tal, e ela ficando doida, mas essa é a melhor mãe. Você cria câmeras, né, para poder ter a babá eletrônica acompanhando, mas você não tem outra pessoa da família ali para te ajudar a cuidar, uma tia, uma avó, um tio, enfim, um vô, para poder ajudar a cuidar. Então, você tem uma tecnologia que vai, ao mesmo tempo, cada vez mais individualizando o trabalho de cuidado, que deveria ser socializado, cada vez mais dando uma ideia de que ele pode ser simplificado e ele não pode. Não é simples, é o trabalho dos mais complexos, de todos que eu já estudei, pesquiso trabalho há 25 anos, já fui da ergonomia, sou da psicodinâmica do trabalho. Então, assim, é o trabalho mais complexo, ele é absolutamente imprescritível, você nunca sabe, né? Você nunca sabe. Outro dia eu estou lá em casa, o menino vestindo uniforme, o mais novo, ainda tem adolescência, gente, que para quem é mãe de adolescente é um outro rolê, né? Porque aí é realmente mais imprescritível que tudo. Porque um dia o menino chega querendo saber se pode pôr brinco, no outro dia ele quer saber como faz para derrubar o Estado. Então, assim... Mãe, eu estava aqui tomando café da manhã e estava pensando, como a gente faria para acabar com o Estado? Eu, que Estado? Né? O Estado, controle, anarquismo e tal. No dia seguinte, posso fazer uma tatuagem. Então, assim, você não sabe mesmo o que vai ser seu café da manhã, sempre uma nova bomba. Né? Então, essa questão da tecnologia ir se impondo no nosso dia a dia e dando a impressão de que a gente pode resolver o cuidado individualmente, não pode. Para as mulheres, a tecnologia mais sequestrou as categorias que já estavam sequestradas, por exemplo, beleza e, por exemplo, disponibilidade, porque agora o WhatsApp, né, está o tempo inteiro dizendo para você, como mãe, o que você tem que fazer. O grupo da escola é o grupo de mães. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é mãe? Os pais me importam, mas não hoje. Ótimo. Existe uma sucursal do inferno no mundo, chamado Grupo de WhatsApp da Escola das Crianças. O capeta... Eu nem sou religiosa, mas eu tenho certeza que existe uma categoria também chamada capeta, que ele falou assim, como eu posso piorar? E aí ele foi lá e criou o grupo, né, e que tem majoritariamente mães. Quando tem pais, perdão, vocês podem ser excelentes pais, mas quando tem pais, eles estão lá para dar ordem para as mães e sugestões. Assim, vou sugerir uma coisa que você já sabia que você deveria fazer,
Mas, né, vou falar como eu resolvi magicamente aqui em casa usando essa solução. E isso te coloca em contato com a escola cara que você paga para não ter o trabalho de fazer o trabalho que a escola deveria fazer. E aí você está trabalhando de graça para a escola cara que você paga 24 horas, né? Você está trabalhando 24 horas por dia para a escola. Porque, por exemplo, os avisos, eles só chegam no seu WhatsApp 7 horas da noite, que é a hora que, teoricamente, você teria tempo, quando, na verdade, você nem chegou em casa, dependendo do lugar que você mora, né? Mas, enfim, também dentro dessa dimensão que mais uma vez, sequestra quem a gente é. A escola também, não é só o grupo do WhatsApp da escola que é, né, sucursal. Às vezes, a própria escola é. Porque a tecnologia já poderia ter resolvido, por exemplo, também um outro problema que termina para as mães. Não sei se vocês viram aí, uma mãe que infartou ensinando matemática para o guri na pandemia. Infelizmente, ela veio a óbito. Não acho improvável, poderia acontecer comigo, porque eu não ensino. Porque eu não sou professora de criança, eu dou aula para adultos, né? Mas que a história de transferir a tarefa de casa, de mandar a tarefa para casa quando você tem uma escola onde a criança está 8 horas por dia. Isso também é dizer para a mãe, olha, você tem que saber o que seu filho está fazendo na escola. Sendo que eu não queria saber nada, eu só queria que o menino chegasse letrado em casa, né? Educação a gente faz lá, mas assim, você está pagando uma escola absurda para isso. Lá em Brasília, a maior parte das pessoas, infelizmente, tem que colocar seus filhos em escola particular. Então, essa discussão de que a mulher ideal e a mulher que cuida e a mulher que ama é essa que se responsabiliza e continua sendo sequestrada nesses trabalhos, e que esse amor dela é o melhor, é algo que a tecnologia não conseguiu resolver, que dá uma ideia de que a mulher que faz tudo do zero e que não usa as tecnologias, olha que perverso. A mulher que não usa as tecnologias é uma mulher que ama mais, porque ela está tirando de si, da sua carne, do seu tempo, do seu sono, para poder dar este amor do zero, né, fazendo a massa do pão, fritando bacon 4 horas da manhã. Então, ela também é uma mulher melhor. Então, do meu ponto de vista e do ponto de vista das pesquisas que a gente tem feito, na verdade, a tecnologia piorou um bocado a nossa vida. No Brasil, porque a gente não tem acesso às melhores, estou falando de equipamento e produtos de limpeza, são precários. Quem usa máquina de secar roupa no Brasil tem vontade de chorar, porque o negócio sai de um jeito... Falei máquina de secar mesmo, né? Quem usa máquina de secar, o negócio sai assim, né? Uma munha, como a gente diz lá em Minas Gerais. Não tem nem condição de passar aquela roupa depois. Que é algo que já poderia ter sido resolvido, mas não foi. Gostaria de passar bastante tempo falando aqui com vocês sobre muitas outras coisas. É importante a gente lembrar sobre tecnologia, que no caso específico da tecnologia da informação, quem inaugura essa área são as mulheres que foram retiradas sistematicamente à medida em que isso começou a gerar dinheiro. Né? Então, eu tive uma aluna de mestrado, a Lorena Antunes, que fez uma extensa pesquisa sobre mulheres na tecnologia da informação, e basicamente foi isso. Quando a tecnologia da informação se tornou alguma coisa que ia gerar dinheiro, as mulheres foram sendo, pouco a pouco, retiradas, foram jogadas para o hardware quando o software começou a dar dinheiro, embora elas tenham inaugurado o software. Então, como eu disse, nós temos muitas camadas. Convido vocês a conhecer um pouco mais do meu trabalho, do meu grupo de pesquisa. No Instagram, nós estamos como @antloga e @psitrafem. E a página da internet é antloga.com.br. Não cheguei na última plaquinha, que encerra a sua fala. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, que a gente possa continuar se falando. Bom dia para todos. Última coisa. Como nós estamos aqui num contexto que é sempre orgânico, eu preciso me levantar para fazer xixi, mas eu voltarei para cá, tá bom? A gente segura o choro, gente, porque muito embora a professora Carla tenha trazido esses temas com toda essa capacidade de nos fazer rir, nós somos metade da população mundial. As nossas questões são de todas as pessoas que estão nessa plateia. Então, realmente segurando o choro. Que nada nos tire a nossa alegria subversiva. E aí eu agradeço à professora Carla por isso. Considerando que nosso evento é um evento que continua se construindo, e que esses fios que atravessam todas as questões que estão postas para a saúde da classe trabalhadora são urgentes, e considerando também que só há uma forma de sair desse fio, que talvez esteja pela peinha, como a gente diz lá em Pernambuco, a necessidade urgente de construir alternativas traz também para essa mesa a necessidade de debater organização
e luta. E com isso eu convido meu camarada Alcides Campelo a fazer o seu show também. Bom dia, gente. Meu sonho era ser músico, né? Então era a vida na estrada. Então, já que não estou aqui com alguma coisa para tocar, a gente faz o show através da palestra aí que Jordana está dando essa oportunidade. Agradecer, né, primeiramente aqui ao convite, né, especialmente o pessoal do Fazendo Escola, né, do qual eu nomino aqui e estendo a todos os demais que compõem, a Neto e Carol, né, aqui do Sinjusc. Me apresentar também, né, detalhado que fui professor, né, no serviço social, que é a minha formação em serviço social, do período de 2018 a 2022, né, e eu dei disciplina sobre política social, do qual a Sônia, né, referência aí no debate da saúde, né, falei para ela, né, do orgulho de conhecê-la presencialmente, né, e também disciplinas como processo de trabalho e serviço social, economia política também. Então, tem um quê de simpatia, né, e meu TCC foi sobre também reestruturação produtiva na Companhia Pernambucana de Saneamento, né, básico lá, que é a Compesa. Então, uma certa familiaridade. E, desde 2018, junto com o companheiro Giuseppe, como mestre de cerimônia, aí a gente está aí no sindicato, né, Carol também, nesse trabalho de organizar a luta, como Jordana colocou. Eu preparei uma fala, né, baseada na metodologia de 3 partes. A parte 1, nesse método de exposição, é sobre a tecnologia estar a serviço de quê? A segunda parte é a percepção da realidade no trabalho militante e os desafios nossos, né, ao movimento sindical. E, por fim, o caminho da luta, o que fazer, cumprindo assim o que me foi posto aí pela ementa do pessoal da equipe aí do seminário. Então, dentro dessa primeira parte, né, assim como o companheiro aqui, Davidson, colocou, com 25 minutos não dá para aprofundar todos os temas. Então, eu vou partir de uns pressupostos para dizer qual é, a partir daí qual é a minha linha de raciocínio e tudo mais, e também política, né, objetivamente, para a gente tocar o debate sobre tecnologia, trabalho e tudo mais. Então, nesse pressuposto, a gente vive no modo de produção capitalista. Todo mundo sabe disso, todo mundo é ciente. Goste ou não, sendo você capitalista ou não. Aqui eu não conheço, provavelmente aqui não tem nenhum capitalista, né? E capitalista não é o que tem um iPhone, tá, gente? É o que detém os meios de produção. Se você vende sua força de trabalho, bem-vindo. Você pode ser um pobre prêmio plus, ganhar um pouquinho acima da média, mais que o salário mínimo do DIEESE, mas você continua sendo classe trabalhadora. Aquela que, se você não vende a sua força de trabalho, você não tem nada o que fazer, como o companheiro colocou, né? O resto é a gente se vender, né? No caso, a nossa capacidade de trabalhar, de produzir mercadorias dentro dessa sociedade. Essa sociedade, né, capitalista, ela é dividida em classes sociais fundamentais. A burguesia, né, que são esses capitalistas, e nós, classe trabalhadora. É baseada numa produção coletiva, no entanto, a apropriação da riqueza ela é privada. Produz, por consequência disso, o quê? Desigualdades. E é uma exploração da força do trabalho, gerar mais-valia, o trabalho excedente sendo expropriado. Nessa fase do imperialismo e do capitalismo, sob a égide do capital financeiro. Ponto. Então, a partir disso, vamos entrando aqui da tecnologia, né? E dialoga muito com as duas falas, né, que colocaram isso também. A tecnologia, se a gente entende que são os métodos, técnicas, ferramentas, a gente deve entender que não há algo errado com a tecnologia. Tecnologia não é algo errado, né? Vamos lembrar aí da época da pedra lascada, pedra polida, a gente vai trabalhando os materiais, né, seja na agricultura, como foi falado, né, para ter um depósito, controle dos grãos, para a gente deixar de ser nômade para ser semi-sedentário, semi-nômade para depois ser sedentário, se fixar em território, foram criação de instrumentos de trabalho, né? Então, isso é fundamental. E quando a gente cria um instrumento, a gente não está só mudando a natureza, a realidade concreta, mas a gente muda a si mesmo, com essas novas experiências, né? Então, a tecnologia, né, não reside nela alguma coisa de juízo de valor, bem, mal. Não é sobre aí, nessa visão dualista da coisa. Então, a tecnologia é muito mais o debate sobre o capitalismo, se atende às necessidades humanas ou não, dentro da realidade do capital. E aí, durante a fala, né, fui lembrando, e eu quero fazer o gancho com a apresentação de Giuseppe sobre o que foi colocado, né? E aí, nessa questão do roqueiro, eu trouxe algumas referências de música e tudo mais, e essa primeira é Legião Urbana, né? Quando a música Soldados fala assim, quem é o inimigo? Quem é você? Então, quem é o inimigo? São as máquinas? Como o Davis colocou, a gente vai quebrar as máquinas, vai quebrar a tecnologia. Não, é a tecnologia, não. É o capitalismo.
É sobre isso. Se a gente não mirar da forma correta, a gente vai estar mirando naquilo que faz parte do processo, né, da nossa relação com a natureza, de transformação da natureza, que são as ferramentas, os meios do trabalho, a tecnologia e tudo mais. Então, a tecnologia não tem a ver com esse debate do bom ou mal. Depende a quem ela está a serviço. A serviço de quê? E dentro desse debate, eu queria lembrar, quem já assistiu o filme vai lembrar que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, e aquela cena da parte inicial que se chama o capítulo Aurora do Homem, ou seja, o nascer, né, da humanidade. E quem lembra é aquela cena que tá uns humanoides assim e tal, aí pega um osso de um outro bicho e aí vai batendo no outro, e numa dessa cena o osso ele sobe e aí vai o que aparece uma cena de uma espécie de estação espacial. Você fica, hã? Né? Como assim? É trabalho. É essa relação do sujeito com o trabalho, da transformação da natureza, que daquele osso para a pedra, para o domínio do fogo, até chegar a gente sair, né, do nosso planeta e ir para outros ali, que apresenta o filme 2001, Odisseia no Espaço. Então, não reside na tecnologia necessariamente um problema, né, como eu disse, mas sim o sentido e a forma do seu uso sob as determinações sociais do modo de produção capitalista. Então, é muito legal usar o celular. A gente hoje estava, sei lá, vamos para onde? Onde é o bar? A gente vai, coloca aqui, acessa um transporte, pede um transporte através do celular. A gente, se for a pé, temos o mapa, né, disponível para a gente. A gente não precisa andar com aquele caderninho do 4 rodas que tinha que abrir para dirigir, né, ficar olhando qual é a estrada, eu vou entrar onde para chegar no tal lugar. Não precisa mais disso, né? Então, a gente tem que entender que isso carrega muitas contradições, esse processo da tecnologia. Então, dentro do capitalismo é que vai determinar a situação. Então, reforçando também a desigualdade ao acesso à tecnologia, né? Como foi dito aqui também, de quem tem mais dinheiro vai consumir. Eu dou um exemplo muito comum, que é uma pessoa com deficiência, né, que precisa andar de cadeira de roda. Tem aquela simples, tem uma mais acolchoada, ainda assim sem tecnologias a mais, e tem aquela que o cara vai lá controlando pelo controle. Quem pode ter aquela cadeira? Só quem tem mais dinheiro. Então, há uma desigualdade ao acesso ao consumo de tecnologias, né, e a gente não pode esquecer disso. Então, dentro desse debate também, da necessidade do avanço tecnológico, a gente tem que entender que o capital, o Davis colocou isso também, né, eu estou reforçando aqui, que ele objetiva reduzir ao máximo o tempo de rotação, a produção, a distribuição, o consumo. Eu tenho que produzir rápido, distribuir rápido, consumo, e na era atual, né, do toyotismo, o estoque tem que ser mínimo. Então, tem que ter uma demanda, eu produzo, distribuo para o consumo, né, em geral. Então, o capital está sempre investindo em novas tecnologias. Todo o dinheiro dele, ele não simplesmente fica lá e vou guardar. Ele reinveste nesse processo e ele precisa cada vez mais isso acelere, né, esse processo de rotação. Então, isso é fundamental para o capital. Aí, uma pergunta também, né, que tem uma frase em inglês que diz time is money, né? Tempo é dinheiro. Tempo também é poder, né? Tem pessoas que podem, elas passam fila, por exemplo, de plano de saúde, porque ela tem um plano melhor e tal, ela não vai precisar, por exemplo, sei lá, de um transplante, no caso, sei lá, um remédio caro, ela vai ter acesso, uma consulta mais rápida. Então, ou seja, o dinheiro, dentro dessa sociedade, a lógica de produção de mercadorias, que é o capital, vai determinar, inclusive, o uso do tempo, se eu consigo ter mais tempo para mim ou menos tempo, né? Então, isso é fundamental. E envolve também o debate da obsolescência programada, como foi dito. Então, o aparelho telefônico, às vezes, ele está bom ainda, está funcionando ok. Mas agora já tem novas tecnologias desenvolvidas, né? Tem novos softwares e o hardware continua o mesmo. Então, ou seja, a memória já não contempla mais a memória do aparelho. Então, ou seja, tenho que trocar permanentemente, né, de alguns objetos. E também o desejo, né, que a propaganda trabalha muito essa questão do desejo, do consumo. E isso gera o quê? Um problema para o meio ambiente. Como é que fica o descarte? Né? Então, por isso, né, concluindo essa parte aqui, precisa a gente pensar além do capital para a sobrevivência humana. Se a gente não tiver isso claro, quem é o inimigo, quem é você, a gente não avança nesse debate, seja da tecnologia, seja da saúde e seja da emancipação também relacionada ao trabalho. Então, a tecnologia como fonte de estresse, né? A gente tem hoje um formato na dinâmica, né, passando por um subtópico aqui para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, tecnologia como fonte de estresse? Sim. Nessa forma de comunicação, quem lembra do finado Orkut? Né, você tinha que acessar um grupo, alguém comentava. Então, não tinha aquele rolo, né, que é a lógica do Instagram. Tu tá lá, eita, vou pesquisar alguma coisa. Quando tu entrou,
apareceu algo que o algoritmo já colocou para você como referência, e aí tu vai rolando até o fim, né? Que não tem fim. Ele vai continuando atualizando, quantas pessoas você seguir a mais, você vai vendo coisas. Então, isso gera uma sobrecarga de informação, né? Afora toda a lógica da dinâmica hoje das redes sociais. A exemplo do WhatsApp e outras, né? Então, essa propaganda, mais informação, incentivo ao consumo, a gente vai gerando desgaste, né? Mentalmente. Então, se antes o trabalho já era cansativo, com a nova dinâmica social advinda com a tecnologia e lógica das redes sociais, o trabalho não para, gente. Ele segue além do local do trabalho e da jornada de trabalho. Então, antigamente, a pessoa, sei lá, bateu o ponto, né? Aquele tradicional, quem viu, minha mãe batia assim, ó, pá, aquele barulho, às vezes, quando eu estava lá acompanhando também, né? Mãe solo, né? Eu estava lá no trabalho da minha mãe e acompanhava a bater cartão, porque tinha um limite do horário da jornada de trabalho. Então, não é só bater o ponto, agora eu estou livre, vou pensar em qualquer outra coisa, vou ver novela na Globo ou qualquer outra coisa que o valha na época. Não, né? Hoje, a gente tem o WhatsApp do grupo, tem o WhatsApp do colégio, da criança, e a gente está sendo bombardeado de informação, de exigências e de estresse. Isso é estressante, porque você está sempre pensando medidas, sempre está recebendo informação, e como é que a cabeça vai filtrar esse tanto de conteúdo? Então, a gente, por também não dar conta, gera um sentimento de estresse e de culpa, né? A gente começa a se culpabilizar de que não consegue dar conta. Essas 24 horas dá conta para todo mundo? Eu consigo dar conta dela? Eu estou sendo improdutivo? Essa lógica de se sentir-se improdutivo, ela também é complicada, ela gera angústia aos trabalhadores, né? Então, é dito que a ansiedade é o mal do século. Novamente, quem é o inimigo, quem é você, né? A ansiedade é o mal do século. E ela vem de onde? É o debate de algumas das meses atrás, aqui do seminário, né, que fala da comunicação do acidente de trabalho, né, da negligência de fazer a relação causa, né, consequência, no sentido de que aquela doença advém, né, do trabalho, e a gente vai pensando nessa questão do se exclui os elementos sociais, né, especialmente bio, psicossocial, e aí vai fragmentando a realidade, e é o que o seminário vem criticando, a responsabilização do indivíduo e não da coletividade. Não sobre a gente apontar a mira para um modo de produção capitalista que vem intensificando, vem exigindo cada vez mais de nós. Então, nesse processo, né, surgem novos e velhos tipos de doença. Então, a doença da classe trabalhadora, sei lá, o Engels trabalhou na condição da classe operária na Inglaterra. E as doenças de hoje são as mesmas, né? Algumas sim, outras não, vão sendo modificadas, mas o quê? Acomete a doença para a classe trabalhadora, dessa realidade das condições de trabalhar. Entende? Então, é o princípio da eficiência, de fazer mais com menos, aplicado ao sujeito, também a intensificação desse trabalho. Então, hoje a sociedade já tem um nível de produtividade que poderia reduzir a jornada de trabalho. E por que não faz? Né? Então, o capitalismo está sempre sugando da gente o que Marx, o Barba, né, como Davis colocou, comparava a uma lógica vampiresca, né, de estar sugando o trabalho morto, sugar esse trabalho vivo. Aí eu concluo a primeira etapa, vou para a segunda, que é a percepção da realidade do trabalho militante. Né? Aí é a minha área. Essa lógica de produtividade, intensificação, né, gera necessariamente o debate sobre jornada de trabalho. A gente está realmente refletindo se precisa trabalhar, no caso da maioria dos trabalhadores, 44 horas semanais? Será que a gente não poderia reduzir para 30 horas semanais? Ou menos até? Né? Então, ou seja, para ter um tempo livre de ser, de nada ter que fazer, referência aqui agora a Capitão de Indústria, uma música do Paralama de Sucesso, no álbum Nove Luas, né? Que eu vou fazer até o momento agora da citação completa dessa música, que eu acho muito legal, que diz assim: eu, às vezes, fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. É quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. E eu não sei. Eu não vejo além da fumaça, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Ah, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Né? Capitão de Indústria para Paralama de Sucesso. Então, a gente precisa ter esse tempo livre de ser, para além do ter, de possuir mercadorias
E isso é um debate, né, que a gente vê a classe trabalhadora, isso não é novidade, essa luta pela redução da jornada é um dos elementos fundamentais do que Marx coloca lá no livro 1 do Capital, né, dessa luta encarniçada entre burguesia e classe trabalhadora. Dentro desse processo atual, dessa indústria 4.0, cada vez mais automatizada, acelerada, a gente percebe o adoecimento, o cansaço, a ansiedade, né? E aí a gente tem dados de saúde, por exemplo, aqui do pessoal do Sinjusc, né, que fez uma pesquisa junto com o NEPOT, daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que apontou, do ponto de vista científico, vários desses problemas, né? E aí, nos dados também da gente lá de Pernambuco, solicitando ao Tribunal de Justiça, quais são as principais causas de afastamento, né, por doença do trabalho? Sobre saúde mental, ansiedade, depressão e também questões físicas, né, de lesão por esforço repetitivo, por exemplo. Então, são principais causas, né, do afastamento do trabalho. Esse trabalho automatizado, atomizado, na verdade, individualizado, e essa exigência, né, do debate da gestão por metas, deixa os indivíduos cada vez mais, né, isolados e pensando em como é que eu vou bater a meta. Lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem um ponto eletrônico, quando ele foi instalado, o pessoal muitas vezes nem dava bom dia. Cadê o computador para eu bater o ponto? Depois é que eu ia dar bom dia, eu ia tomar um café e conversar, mas eu precisava registrar o meu horário de entrada. Então, veja como isso desumaniza as relações sociais, né, de trabalho. E a nossa tarefa militante também gera um estresse, porque a gente não tem só o trabalho de mobilizar na base, visitar, no nosso caso, cada fórum, né, cada unidade de trabalho, seja qualquer outro sindicato aqui, né, por exemplo, na faculdade, de cada setor, cada centro aqui dessa universidade. Então, a gente precisa trabalhar conteúdo, porque a gente vive nessa realidade, e a gente precisa também produzir conteúdo, fazer vídeos, né, fazer publicações, articulação em rede, o uso do WhatsApp, né, e essa dinâmica da rede ela é muito dinâmica, está sempre, tudo é novo, de novo, e a gente quer mais novo, sempre pela novidade. Então, há uma diferença fundamental do que Lênin falava do papel do jornal, como elemento organizador político. O jornal está lá, eu preparo, eu tenho um processo de construção e elaboração daquilo e depois a distribuição, né, para as pessoas lerem. Hoje não tem isso. No máximo, há uma referência ali, a quantidade de caracteres relacionada ao Twitter ou X. Né? Então, os dirigentes não estão isentos desse processo de adoecimento. Pior ainda quem não está licenciado, né, porque ele tem a exigência do trabalho e a exigência também da tarefa militante, do trabalho sindical. Então, são cada vez mais exigidos. Mesmo os diretores liberados também não escapam disso, porque ele tem que estar sempre produzindo. Né? Então, por isso é tão importante falar não somente de condições de remuneração. O sindicalismo por resultado. Sem resultado, a gente não se reelege. Né? As pessoas querem dinheiro move. Né? Mas a gente precisa trabalhar condições de saúde, de trabalho também, né? Além da remuneração. Então, caminhando aqui para o final, o caminho das lutas é o que fazer. Né? Estou dentro aqui 7 minutos no final, né? Eu tenho exatamente o que eu tinha programado, né? Cada bloco de 7 minutos. Então, o primeiro passo é formação política, debater o tema. É isso que a gente tem que estar fazendo aqui. Foi dito numa das mesas também essa importância da visibilidade. Eu já fui assediado, nem estava percebendo que eu estava sendo assediado. Então, veja o papel importante do sindicalismo, está dizendo o que é assédio. Deixar claro, eita, eu estou passando por isso, eu não tinha nem percebido. Né, para a gente reagir. Então, se a gente não dá visibilidade, se a gente não estuda, né, a gente não consegue transformar a realidade. Lênin já falava isso, estudar, organizar e lutar. Então, se eu não estudo, né, tarefas para a juventude, né, ele falava. Então, se não estudar, eu não vou conseguir. Porque uma leitura equivocada vai gerar uma consequência de uma intervenção equivocada. Se eu consigo fazer uma leitura da realidade correta, a chance de errar diminui. Porque eu estou sabendo qual é a minha realidade, qual é a minha dinâmica e o que é que eu preciso fazer. Né? Então, o caminho da luta, o que fazer, também é uma referência a essa mesma figura, né, que é Vladimir Ilyich Lenin, né, dessa questão do que fazer, o que é que a gente vai modificar a realidade. Né? Como Marx dizia, né, os filósofos estão aí para interpretar o mundo, eu quero transformá-lo. Né? E aí Belchior sempre falou isso, né, de amar e mudar as coisas me interessam mais. E é isso que a gente tem que estar preocupado, amar a gente enquanto classe trabalhadora também. Né? Por isso que a gente está debatendo aqui, o Seminário por um Fio, condições de saúde e trabalho. Porque sem saúde, né, a gente não tem nada. É um bem precioso e fala aqui uma pessoa que se lascou, né, em relação a isso, a minha dedicação militante, a exigência. Cheguei a uma glicemia de 303 e eu parei. Opa, se eu continuar nesse caminho, eu vou morrer.
né? Então, ou seja, eu preciso me cuidar, eu preciso caminhar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar da minha sanidade mental, né? Senão eu não vou ter força, igual aquele exemplo do avião, né? Primeiro, você coloca a máscara de oxigênio em você, depois você vai colocar na outra pessoa que não tiver com condições, né? Então, ou seja, você precisa cuidar de si para continuar na luta. Então, é fundamental que cada um aqui, especialmente essa mensagem aos dirigentes, se cuidem, senão a gente morre. Né? Pela lógica aí da Constituição Federal, a maioria das entidades sindicais estão fazendo, ou já fizeram, 35 anos. Né? Então vai continuar. Depois de Alcides virão muitas outras pessoas, como já foi antes. Então a gente não construiu o sindicato agora. A gente não construiu o sindicalismo de ontem para cá. Essa luta é permanente. Né? Então a luta vai passar e a gente passarinho. Dentro dessa lógica, né, do que fazer, a gente precisa fazer a divulgação de conteúdos. Dei o exemplo aqui do assédio, então já toquei aqui. Não deixar de realizar atividades presenciais. Eu acho que a professora Sônia até falou isso, né, com a Moena também, dessa importância de ter esse momento em loco, da gente perceber, saber se tu está bem fora dos stories. Vocês estão realmente bem? Né, José? Quando a gente passa em sala, falando de José, porque a gente viaja muito junto, e a gente gosta de olhar isso para perceber como é que está a categoria no seu local de trabalho. Porque na internet todo mundo é fácil, todo mundo é o brabo do WhatsApp também, tem que fazer isso, aí tem que fazer greve. E aí, quando vai lá, a pessoa está assustada, né, muitas vezes, porque e não está disponível para a luta, de construir a luta. Mas no WhatsApp permite tudo. Então, a gente tem que se adaptar também a esse tempo de fazer atividades remotas, síncronas ou assíncronas, mas tem que continuar no trabalho presencial. Estimular a participação política, campanhas de filiação, né? Luta, e aqui é um elemento fundamental que eu quero colocar aqui antes de finalizar, que é o debate sobre a redução da jornada de trabalho. Né? Marx falava que o reino da liberdade começa com a redução da jornada de trabalho. É justamente o tempo livre de ter, de nada ter o que fazer. Né? Então, tem dados objetivos aí, se pesquisar, do DIEESE, do Senado também, né? Indicando, se houver uma redução, seja de dias, né, 4 dias de trabalho, ou redução da jornada de trabalho, esse tempo livre, o que é que você vai fazer? A maioria das pessoas que responderam colocavam que era o cuidado com a família, de estar próximo aos seus. Né? Aí tem atividade física e tudo mais. A gente dá para determinar que uma redução da jornada vai garantir isso? Não. As pessoas podem, agora eu vou arrumar outro vínculo para eu ganhar mais dinheiro. Então pode ocorrer isso também. Mas o debate central a gente tem que discutir a redução da jornada de trabalho. A gente está com a mesma jornada de trabalho de séculos. E olha o quanto se avançou, quanto o David apresentou aqui, da indústria 3.0 para 4.0. Isso em poucos anos. Né? Então, isso tem a ver com a dimensão humana, social e ecológica também. Gerar mais empregos, né, para a gente reduzir esse trabalho. Então, o tempo livre ele possibilita, em tese, mais tempo para a arte, para a cultura, para o esporte, para lazer, consequência o quê? Mais saúde e qualidade de vida. E aí, em vez do ChatGPT, que está produzindo poesia, como o David se apresentou, era para o trabalho duro ser da robotização, e não nosso. Não está criando arte, né, como um cartaz desse, de forma artesanal. Não, joga lá na inteligência artificial e cria uma arte bacana. Pô, vamos deixar arte para... Né, os computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Olha outra referência aí, Chico Sainz, Nação Zumbi. Então, na sociabilidade capitalista, o maior tempo livre pode, inclusive, ser maior tempo livre também para o consumo. Faz parte da contradição da coisa. Né? Por isso mesmo, não se pode perder de vista o horizonte estratégico da superação do capital, de combater o causador de todos esses males. Né? Então, o que importa é, se ser um tempo livre, nada disso é possível. Então, a gente precisa debater, fundamentalmente, a classe trabalhadora, a redução da jornada de trabalho. Né? Trabalhamos muito para produzir mais, né, nesse processo do capital. Então, tem uma coisa que eu sempre digo, e da minha período de militância, desde o movimento estudantil, organização partidária e trabalho sindical também, né, de que eu sempre dizia, rapaz, o tempo livre ele permite também estudo e disponibilidade para a luta. Então, muita gente não se engaja na luta porque não tem nem tempo de se engajar, porque tem 2 vínculos, ou porque a jornada de um vínculo só também é muito pesada, ou com essa tripla jornada da questão, por exemplo, das mulheres e tudo mais. Né? Então, ou seja, tempo livre é a oportunidade da gente derrubar o capital também. Né? E é por isso que o debate sobre a redução de jornada de trabalho não é tão simples assim para o capital. Então, o principal é lutar por uma nova sociedade para além do capital. Já entrando aqui na parte de finalização, tem 30 segundos no meu relógio, aí um minutinho a mais aqui só para fazer as referências finais.
resgatando o elemento da apresentação. Sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, que esse ano não jogou nenhuma divisão do futebol brasileiro, apenas o campeonato estadual, foi eliminado recente, e sua janela de calendário do futebol acabou há muito tempo. Mas é uma das maiores torcidas do Brasil, uma das mais fiéis. Com isso, eu estou querendo falar o quê? Fazer a divulgação do meu time para que vocês torçam? Também. Mas, além disso, é a questão da resistência. Da gente mostrar que é importante a resistência. Tal qual o Santa Cruz Futebol Clube, a gente tem que pensar nesse processo coletivo da resistência. Aos colegas argentinos aqui, o Santa Cruz, inclusive, em 1999, teve o companheiro lá, jogadores Almandóis e Mancuso, que foi da seleção, inclusive, de 94, grandes jogadores argentinos que passaram pelo Santa Cruz. Então, para finalizar, um poema que eu gosto muito, que é do Bertolt Brecht, que fala assim: nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer impossível de mudar. E aí, finalizando com minha última referência, rock and roll também aqui, para comprovar, né, a apresentação, tem uma música do Pink Floyd que se chama Hey You. E tem uma parte final dessa música, né, que fala assim: ei, você, não me diga que não há nenhuma esperança. Juntos, nós resistimos. Separados, nós caímos. O nome da nossa gestão de sindicato atual se chama Unir e Conquistar. É esse recado que a gente precisa ter aqui. A solução é coletiva. Temos que nos unir. Para quê? Para conquistar. E conquistar o quê? Uma nova sociedade para além do capital, ou seja, sem classes sociais. Sem isso, nada adianta a gente discutir aqui condições de saúde e trabalho, porque o capitalismo vem para explorar a classe trabalhadora. Então, lutemos. É isso que a gente tem que passar aqui a mensagem. Agradeço aqui ao Seminário Por um Fio dividir essa mesa tão bacana.